Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um dia da campanha de Elias. Quantos aí estão firmes e fortes na campanha? Digo amém. Oh, glórias. Estaremos firmes e fortes por esses 14 dias, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, apresentando para Ele os nossos alvos. Porque eu já recebi uma instrução aqui para colocar no silencioso. Acho que é não perto. Manda aquele modo silencioso aqui, ó. Acho que eu coloquei, acho que agora... Manda uma mensagem pra mim, só pra testar, por favor. Vamos chegando, meu povo. Vamos só dar mais uns 2 minutinhos pra gente começar o nosso culto ao Senhor, para que mais uma vez nós estejamos entregando as nossas vidas a Ele, porque Ele é o único que pode fazer todas as coisas. Ele é o único que pode fazer todas as coisas. E nada foge ao controle do nosso Senhor. Amém? Mandou mensagem para mim? Mandei. Ah, então ótimo. Acho que funcionou. Enquanto as pessoas estão chegando, eu vou tocar um louvorzinho pra gente dar uma aquecida. E logo em seguida a gente começa. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Pela última vez. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. E só tu és, sim, Jesus.
Só Tu és Jesus, não há outro. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos começar mais um culto ao Senhor. Eu queria começar orando a Deus. Eu queria que você também, nessa hora, você pudesse orar ao Senhor. Eu queria que nessa hora você pudesse colocar a sua vida diante do Senhor, colocar a vida da sua família diante do Senhor, daquele que é o único Rei, aquele que é o único que pode todas as coisas. E assim nós como filhos podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Então coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua família diante do Senhor, entregue ao Senhor os seus problemas, conte os seus problemas a Deus nessa hora. Comece a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos em Tua santa presença, meu Pai. Eu sei que o Senhor já está aqui neste lugar, meu Pai, porque eu já posso Te sentir, meu Senhor. E eu peço, meu Deus, que esteja nos lares de cada pessoa, meu Pai, que está vendo, meu Pai, daquelas pessoas, meu Pai, que ainda vão assistir, meu Pai, esse culto, Senhor, meu Deus. Oh, meu Pai, nós abrimos a nossa porta para que o Senhor possa entrar, meu Pai, porque onde o Senhor entra, meu Pai, a prosperidade, a renovo, a cura, meu Deus, a felicidade, meu Deus. Onde o Senhor está, meu Pai, onde o Senhor está, meu Pai, não falta nada, Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que preenche, meu Pai, todos os nossos vazios, meu Deus. E eu sei, meu Pai, eu sei, Senhor, meu Deus, que tem pessoas, meu Pai, que estão passando, meu Pai, por muitas dificuldades, Senhor, meu Pai. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que cada um está passando, meu Pai. Só o Senhor sabe o que cada um precisa, meu Deus. E eu te peço agora, meu Pai, sobre cada pessoa que está abrindo a sua boca para orar, meu Pai, que está abrindo a sua boca para se humilhar diante de Ti, meu Pai, que está clamando a Ti, meu Pai, reconhecendo como o Senhor, único e Salvador, meu Pai. Vem, meu Pai, vem derramando, meu Pai, as Tuas bênçãos sobre estas pessoas, sobre nós, meu Pai. Vem abrindo portas, meu Pai, vem dando refrigério, Senhor, meu Deus. Vem acalentando, vem apacentando, meu Deus. Vem sobre aqueles também, meu Pai, que estão fracos espiritualmente, Senhor, meu Deus. Vem avivar, meu Pai, o Teu povo, Senhor, meu Deus. Porque mais do que nunca não é tempo de estar afastado da Tua presença. Na verdade, nunca é tempo, meu Pai, mas acima de tudo, meu Pai, mais do que nunca, Senhor, meu Pai, é preciso estar firmado na rocha, meu Pai, é preciso estar aliançado, meu Deus. Então vem me fortalecer, vem fortalecer os Teus filhos, meu Pai, vem trazer mais do Teu alimento, Senhor, meu Pai. Nós precisamos, nós carecemos do Teu alimento, meu Pai. Oh, Senhor, meu Pai, sem Ti nós não somos nada, meu Pai, nós não somos capazes de estar aqui, meu Deus. Oh, Senhor, meu Pai, de fato, meu Senhor, meu Pai, eu só estou aqui pela Tua graça, nós só estamos de olhos abertos, respirando, meu Pai, pela Tua graça, meu Pai. Então vem com a Tua graça sobre o Teu povo, Senhor, meu Pai. Faz algo sobre nós, faça algo novo, meu Pai. Nós estendemos as nossas mãos e clamamos a Ti, meu Deus. Vem sobre nós, meu Pai, vem sobre a Tua igreja. É isso que eu venho te pedir agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Antes de mais nada, eu queria falar algo para vocês. Com Deus, você nunca está só. Se você puder repetir isso na sua casa e fale assim: com Deus, eu sei que nunca estou só. Mais uma vez, repita com toda a fé. Com Deus, eu sei que nunca estou só. Pode até parecer, mas você não está só. Mas é preciso confiar. Amém? Então vamos lá. Vou pedir para que os irmãos abram a palavra de Deus em 1 Reis 18, capítulo 18, e leremos inicialmente os versículos 20 ao 22. Esperar um pouquinho para ver se todos acharam. Quem achou diz amém. Repete. Vou repetir mais uma vez. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 ao 22. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá.
Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse, prestem bem atenção agora: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Eu vou repetir. De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Mais uma vez eu gostaria de que todos curvassem as cabeças. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mais uma vez eu te peço agora, meu Deus, toma a boca do mensageiro, meu Pai. Nada vem de mim, tudo vem do Senhor, meu Deus. Foi planejado algo, meu Pai, foi estudado, Senhor, meu Pai. E eu peço que com toda a sua imensa misericórdia venha me usar nessa hora, meu Deus. Venha falar com o teu povo, Senhor, meu Deus. Que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Pai. A glória é toda sua. Amém. Amém, meus irmãos. Só para dar uma contextualizada aqui para vocês, nesse período em que inicia o ministério do profeta Elias, Israel ela é dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O rei Acabe é quem está tomando conta do reino do norte. E o que acontece? O rei Acabe, durante um tempo, ele já vinha se afastando da presença do Senhor, cometendo pecados, desobedecendo ao Senhor, trazendo a ira do Senhor sobre a vida dele e sobre o povo de Israel. E para completar, eis que Acabe, ele se casa com Jezabel. E pense numa varoa atribulada. Pense numa mulher que era uma adoradora de Baal. Uma mulher que extremamente manipuladora, segundo escritos, indica que ela meio que em algumas coisas a ordem era dela e ela manipulava Acabe. Então algumas decisões de Acabe eram motivadas pelos desejos de Jezabel. E Jezabel, ela persegue o povo de Deus e persegue os profetas do Senhor. E manda matar esses profetas. Há uma perseguição aos profetas do Senhor. Tanto que as pessoas passam a se calar diante dessa nova influência. E o que acontece, povo de Deus? Nesse período, Acabe ele faz um templo, faz um altar para que as pessoas em Samaria, para que as pessoas possam adorar o Deus Baal. Aí você vira e fala assim: misericórdia, Deus. Eita, meu Pai. O que acontece? Ao longo de alguns anos, nesse processo, o povo ele começa a se dividir e não mais adora ao nosso único Deus. Mas parte desse povo se divide e passa a adorar a Baal também. E eis que o Senhor levanta o profeta Elias em sua infinita misericórdia. Ele levanta o profeta Elias para tentar mudar essa história. E aí, eu quero ler novamente 1 Reis, versículo 22. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Vejam que Elias ele tinha uma missão muito difícil. Porque ele estava sozinho nessa guerra. Ele estava sozinho. Ele era o único profeta do Senhor que estava na posição, estava em obediência, estava ouvindo ao Senhor. E estava disposto a cumprir com o que o Senhor queria. E como foi ministrado ontem pelo bispo de Paula, para você assumir uma missão dessa, você precisa
estar na dependência de Deus. E além de estar na dependência de Deus, você precisa confiar muito em Deus. E eu queria que você que está em casa, você repetisse: Senhor, me ensina a confiar em Ti. Repete comigo: Senhor, me ensina a confiar em Ti. Porque hoje nós precisamos aprender a confiar no nosso Senhor e Salvador. Porque os dias não são fáceis. E naquele tempo, os dias não eram fáceis. E Elias, ele se encontrava sozinho para uma grande missão. Eu fico pensando que a gente sabe, para os homens que gostam de jogar futebol, gostam de assistir futebol, sabem que quando cada time o jogo começa com 11 jogadores para cada lado. E quando um jogador de um determinado time ele é expulso, o time naturalmente ele fica desfalcado. E é muito natural e muito comum que o time oposto ele fique desfalcado e ele fique mais vulnerável, porque ele tem um jogador a menos. E esse jogador a menos faz diferença. E eu vejo que aos olhos naturais, o nosso querido profeta Elias, ele estava em desvantagem. Naquele momento, aos olhos naturais, Elias estava em desvantagem. E eu peço que você repita: aos olhos naturais. Repete comigo: aos olhos naturais. Aos olhos naturais. Exatamente, aos olhos naturais, Elias ele estava em desvantagem. Só que o que acontece? Mas naquele momento, Elias ele compreendia que ele estava no Senhor. E por ele estar no Senhor, o Senhor também estava com ele. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor aparece para nós e coloca os seus anjos para guerrear em nosso favor. O Senhor opera milagres. E quando nós estamos no Senhor, quando o Senhor está em nossa causa, a vitória é garantida. Amém. E eu sei que a vitória é garantida para o povo de Deus. A vitória é garantida sobre nós, porque nós estamos na presença de Deus. Então não se esqueça, quando nós estamos na presença de Deus e o Senhor está guerreando as nossas batalhas, a vitória ela é garantida. Então não importa, naquele momento não importava se Elias era uma minoria, se era apenas uma pessoa em meio à multidão. Porque o Senhor estava com ele. O Senhor está conosco. Então não importa o tamanho do seu gigante. Porque se o Senhor está com você, se o Senhor está comigo, nós não temos o que temer. Porque é Ele quem faz, não somos nós quem fazemos. É Ele quem faz, não somos nós quem fazemos. Então, a gente precisa lembrar todos os dias que o nosso Deus pode todas as coisas. Que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que faz milagres acontecerem. Às vezes, aos olhos naturais, nós estamos passando por determinadas situações em que a gente se vê tão pequeno diante daquela situação. E verdadeiramente somos pequenos. Mas o nosso Deus é grande, aleluia. É o nosso Deus quem faz, meu irmão. Não somos nós, e não é por merecimento, é pela graça. É pela graça e misericórdia dele. Então, o nosso Deus, ele pode suprir todas as nossas necessidades, desde que estejamos na presença dele. Amém ou não, meus irmãos? Amém. Aleluias. Até aqui o Senhor nos sustentou. Eu fico pensando, quantas provações nós já passamos até hoje? Quantas provações? Eu tenho 32 anos e vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 32 anos, mas já passei por algumas provações de doer. Perdi o meu pai cedo, da pior maneira possível e tive depressão e
tive que tocar o barco da vida. Minha mãe, quando meu pai morreu, não trabalhava. E mesmo sem conhecer o Senhor, eu já pude viver os milagres do Senhor. Mesmo sem conhecer o Senhor, Ele já me amava, Ele já me conhecia. E me abençoou tanto. Quando meu pai morreu, eu encontrei tantas pessoas para me abençoar, tantas pessoas, que eu acho que se eu fosse parar para contar, eu passaria essa live toda só contando. Mas assim, logo quando meu pai morreu, minha mãe, depois de 10 anos sem estudar, e sem estudar, ela passou num concurso público. Uma amiga, um grande amigo meu, a mãe dele era dona da civilização brasileira naquele período, e ela se comprometeu em dar todos os meus livros, todos os anos. Eu tinha uma tia que amava muito a gente e sempre nos dava um grande suporte no dia a dia. Aquilo que a gente precisava, ela estendia a mão. E mesmo sem eu conhecer o Senhor verdadeiramente, o Senhor já me conhecia e já me abençoava. Enfim, então o que acontece? A provação, meu irmão, ela é inerente a todos nós. Todos nós seremos provados diariamente, corriqueiramente. Em João 16:33, o Senhor Jesus ele fala: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala. Ele não fala que a partir do momento em que nós nos curvarmos diante dele, recebermos o Senhor como único Salvador, nós não teremos tribulações. Pelo contrário, parece que quando a gente se converte, parece que o negócio aperta mais. Mas eu acredito fortemente que a provação, ela vem para nos aprimorar em Deus. Porque toda vez que nós somos provados, o Senhor tem uma expectativa e Ele sabe, tudo que Ele coloca sobre nós é algo que Ele sabe que nós podemos suportar. Não existe provação que o Senhor coloque sobre nós que nós não sejamos capazes de suportar. Só que a grande questão, meu irmão, que Deus quando nos prova, Ele quer que nós encontremos a saída nele. Ele não quer que a gente encontre a saída em nós mesmos. Tão somente pelas nossas convicções, pelas nossas decisões. Ele não quer simplesmente que quando a gente briga no trabalho, a gente xingue o nosso patrão, a gente... enfim, Ele não quer que a gente quebre o pau, porque às vezes o nosso natural, o nosso ser natural, que quer agir muitas vezes por conta própria, que quer às vezes agir pela emoção, age de uma maneira não assertiva, age de uma maneira que não está em conformidade com os princípios do Senhor. Então eu acredito que o Senhor nos prova para que nós venhamos encontrar a solução nele. E como é que a gente encontra a solução nele, meus irmãos? É orando, é lendo a palavra de Deus, é jejuando, é fazendo o que nós estamos fazendo agora. Nessa campanha de 14 dias, nós estamos querendo atrair os olhares do Senhor. Nós estamos nos sacrificando e falando: Deus, olha para as nossas causas, olhe para as nossas vidas. Olhe para as nossas necessidades, Senhor. Vem sobre nós. Mas Ele quer que nós venhamos estar cada vez mais aprimorando na presença dEle, para que nós venhamos ser a Tua imagem e semelhança. Cada vez mais a Tua imagem e semelhança. Então repete comigo, fala assim: eu quero ser cada vez mais a tua imagem e semelhança. A tua imagem e semelhança. Amém, Senhor meu Deus. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Senhor meu Pai. Amém, Jesus. Nós queremos ser mais parecidos contigo, que nós venhamos diminuir para que o Senhor venha crescer e resplandecer sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, até mesmo quando a provação ela começa a apertar, a gente precisa entender que o Senhor não faz nada
que nós não possamos suportar, mas que também nós precisamos não só cruzar os nossos braços, mas que nós precisamos ir para a guerra, nos mover, clamar, orar, buscar a face de Deus, atrair os olhares do Senhor, para que Ele possa nos olhar com misericórdia. Só que o que acontece, meus irmãos? A grande questão é que às vezes nos falta verdadeiramente confiar. Eu não sei como vai ser. Às vezes a gente passa por uma situação, eu não sei como vai ser. Mas a gente precisa ter a convicção de que vai acontecer. Os céus vão descer em nosso favor. Ainda que a gente não consiga enxergar, ainda que a gente não consiga ver, ainda que o medo, a preocupação nos tome, a gente precisa acreditar e confiar que o nosso Deus, Ele não mente, Ele não falha. O nosso Deus, Ele não mente, não falha, meu irmão. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que o que acontece? Existem pessoas que quando a fornalha começa a esquentar, aí que ela começa a sofrer, aí começa a murmurar, aí começa a querer desistir, aí começam os questionamentos. O Senhor esqueceu de mim. Oh Deus, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não está me vendo. Eu estou orando, eu não estou te sentindo. Ah, Senhor, eu estou na tua casa, mas o pregador ministra a palavra, mas eu já não te sinto mais. O Senhor desapareceu. Oh, o Senhor não me ama mais. O Senhor não me ama mais. Oh, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Por quê? Sabe de onde foi que eu tirei essas frases, meus irmãos? De mim mesmo. Porque eu já fui assim. Enquanto estava tudo bem, eu estava feliz da vida na presença do Senhor. Mas a partir do momento em que vinha sobre mim uma provação, eu já desmantelava tudo. Desmantelava e começava com esses questionamentos assim mesmo. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não me ama mais. Até um dia que eu estava num culto e eu estava quebrado porque estava passando por uma provação. Como eu falei, a fornalha começou a esquentar. Nível de resistência, 0. Resiliência, 0. Aí você vira e fala assim, misericórdia, irmão. Misericórdia. Eita, mas eu era assim. Eu era assim. E eu luto todos os dias para cada vez mais estar forte na presença do Senhor. E é pela graça que Ele me sustenta. Porque é Ele quem me sustenta. Mas eu preciso querer também ser sustentado. Você também precisa querer ser sustentado. Amém ou não? Amém. Então o que acontece? Eu começava a questionar. E eu era o crente bate-caverna. Porque como eu falei, quando a provação começava a vir, eu me intocava na caverna, não saía de casa e não tinha ninguém que me achasse. Eu não atendia ninguém, não atendia pastor, não atendia irmão, não atendia ninguém. Porque eu estava tão frustrado, estava tão triste, estava me sentindo acabado, estava me sentindo injustiçado. E talvez eu esteja falando agora, ou eu vá falar com alguém que ainda vai assistir, que talvez esteja se sentindo injustiçado, reclamando com Deus. Deus, eu não sou merecedor disso. Deus, eu sou dizimista, fiel. Deus, eu oro, eu leio a palavra, eu tento seguir os seus mandamentos, eu estou ali fazendo a obra. E como é que o Senhor permite que isso aconteça comigo? E aí nesse sentimento de injustiça, você começa a alimentar o seu coração, começa a amargurar o seu coração contra Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que no mundo tereis aflições, mas o Senhor já nos orientou que eu venci o mundo e nele nós vamos vencer esse mundo. Amém, Jesus. Amém ou não? Amém. Pois então, e aí o que acontece? Eu falei em Lucas, o homem caverna. E aí eu quero ler a passagem agora, eu gostaria que vocês abrissem. 1 Reis, capítulo 18. Vejam só
capítulo 18, versículo 13. Olha só o que Obadias fala para Elias. Vamos lá, olha o que Obadias fala para Elias. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles. Vou repetir. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles. Nesse momento, Obadias está explicando a Elias porque ele está com medo de morrer. Então ele está explicando os feitos dele. Mas vamos pensar, imagine que o cerco está pegando fogo. As pessoas estão sendo obrigadas a adorar o Deus Baal. E os profetas do Senhor estão em cavernas. Eles estão encurralados. Eles estão escondidos. Talvez esses profetas que passaram longos anos encurralados, sendo alimentados por Obadias, talvez, se eles entendessem a força que eles tinham no Senhor, talvez não precisasse que Elias sozinho tomasse uma atitude. Mas esses profetas do Senhor, talvez tomados pelo medo, e o medo é inerente ao ser humano, mas tomados pelo medo estavam paralisados e talvez nesse momento esqueceram de confiar no Senhor. 100 pessoas, 100 profetas do Senhor encurralados. 100 profetas do Senhor. Talvez passassem os dias todos orando. Mas o que eles fizeram? Preferiram talvez ficar parados, só orando. Só que, meu irmão, é preciso orar e é preciso agir. No momento de provação, é preciso estar firmado no Senhor, é preciso orar muito. Eu concordo, é preciso orar, é preciso clamar, mas é preciso agir. É preciso se movimentar, é preciso pedir sabedoria a Deus e pedir o direcionamento a Deus. Deus, o que eu faço, Senhor? O Senhor tem os caminhos perfeitos. Amém ou não? Os caminhos de Deus são perfeitos, meu irmão. E a gente precisa perguntar a Deus, eu não consigo ver o que está à minha frente, mas o Senhor consegue. Amém. Me oriente, me mostre o que eu preciso fazer. Amém, Jesus. E eu creio que se esses profetas do Senhor pedissem direcionamento ao Senhor, se verdadeiramente confiassem no Senhor, se verdadeiramente estivessem depositando a sua dependência, como foi ministrado ontem, e a sua confiança, e acreditassem verdadeiramente no Senhor, possivelmente não precisaria que apenas o Elias se movimentasse. Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. São tempos difíceis. No início de 2020, já se ventilava que a pandemia que se originou na China vai chegar ao Brasil. E vai chegar e vai acometer todo mundo. E ficava se ventilando, vai chegar, não vai chegar, vai chegar, não vai chegar. E aqui em Salvador começou a ter uma expectativa e chegou o carnaval. E vai chegar, não vai chegar. Até que, se eu não me engano, em São Paulo houve o primeiro caso de uma pessoa infectada com coronavírus. E assim foi questão de tempo para que nos outros estados, nas outras cidades, o coronavírus chegasse sobre nós. E com o coronavírus veio a miséria, veio a fome e veio a dor. Mas eu creio que o Senhor, Ele tem separado os seus.
Ele tem separado aqueles que servem daqueles que não servem. Eu sei que o Senhor tem separado a sua igreja. Talvez, meu irmão, você hoje não tenha aquilo que você quer, mas certamente você tem aquilo que você precisa. Amém. Hoje, eu não estou onde eu queria estar, mas eu sei que eu estou onde o Senhor quer que eu esteja, e eu sei que eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Porque na própria palavra fala, eu nunca vi um justo mendigar o pão. E a igreja do Senhor não irá mendigar o pão. Amém. Antes da pandemia, eu estava num processo de ascensão, eu estava crescendo profissionalmente como psicólogo, eu estava crescendo financeiramente, e eu estava rindo de desastre. Eu estava bem, estava feliz, estava fazendo uma gordurinha, estava bem com minha esposa, tudo lindo, tudo maravilhoso. E quando veio essa pandemia, eu comecei a ter algumas flutuações. Porque a gente presta serviço para dona de loja de cabelo, para professor de tênis, enfim, microempreendedor. Então o que acontece? Se o dinheiro não chega até eles, dificilmente também vai chegar até mim. Então, nessa montanha russa, entre altos e baixos, eu bato no peito e eu agradeço ao Senhor. E eu falo, Senhor, muito obrigado, porque nada me faltou. Houve momentos, e esse mês em específico, o mês de junho, foi um mês muito atípico, onde Deus resolveu apertar para o meu lado. Ele permitiu com que apertasse. Mas eu preciso dizer a você, meu irmão, que quanto mais apertou, mais eu me aproximei do Senhor. Que quanto mais doeu, mais eu busquei ao Senhor para me curar, para tirar a minha dor. Quanto mais apertou, mais eu requisitei ao Senhor para sanar as minhas dúvidas, para sanar as minhas preocupações. Amém. Então nessa hora eu queria dizer para você que eu sou psicólogo, mas o maior psicólogo que pode existir é o meu Senhor, o nosso Amém. Deus, amém? Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Aleluia, Jesus. Então foi no momento em que mais apertou, em que mais eu requisitei ao Senhor, em que mais eu busquei a saída nele. E eu já consigo ver os sinais de superação. Hoje mesmo acabou de me ligar uma pessoa buscando atendimento, um paciente novo. E eu falei assim, oh meu Deus, obrigado, 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 obrigado. Me ajude, Pai. Eu só tenho que pedir, Pai, me ajude a permanecer sendo fiel. E se você puder, ore agora em casa e fale assim, meu Deus, me ajude a perseverar, a continuar sendo fiel a Ti. Amém, Jesus. Amém. Então o que acontece? Muitas vezes nós não estaremos diante das circunstâncias, diante de uma condição ideal. Mas uma coisa eu preciso te falar, meu irmão, como eu já te disse. Não é porque não é a condição ideal que é a condição que não presta. Não é porque é a condição ideal que está tudo verdadeiramente ruim. Talvez hoje você esteja passando por um aperto financeiro, um aperto severo, em que você está pagando as contas ali no aperto, às vezes até atrasa um pouquinho. E não é isso que o Senhor tem para você. Mas talvez esse seja o momento de estar agarrado no Senhor. Mas lembre-se que mesmo não sobrando, mesmo apertado, você tem um teto para colocar a sua cabeça. O Senhor tem permitido com que você consiga pagar suas contas. O Senhor tem permitido um teto para você. Talvez você, nesse momento, você esteja precisando de uma cesta básica para poder se manter. E não é vergonha dizer isso. Não é vergonha dizer isso. Você não está sob a condição ideal. Mas o Senhor também não vai te deixar faltar o pão. E se você está precisando de uma cesta básica, você pode contar com a comunidade cristã Realbote. Porque nós temos um ministério social onde todo mês nós estamos recolhendo alimentação para fazer doação. Então, se você está precisando, se você está ouvindo, se você ainda vai ouvir, entre em contato conosco,
porque você não vai mendigar o pão, não vai lhe faltar alimento. Amém ou não? Mas eu quero que você saiba que essa não é a condição ideal e que não é a condição que Deus tem para você. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Eu declaro como ministro do Senhor que isso vai passar. Talvez no processo de pandemia, você entrou numa crise conjugal. Aqui no início da pandemia, eu lembro que minha digníssima esposa, que está aqui à minha frente, ela decidiu, por conta do Covid, ela é zona de risco, asmática, ela falou assim, eu vou ficar um tempo sem trabalhar. Falei, amém, beleza. E eu estava trabalhando por videochamada, trabalhando em casa. E o que acontece? Naquele período, pense numa convivência que foi difícil. Pense numa convivência que foi dura. Eu a amo e ela me ama. Mas o que acontece? Eu saía para trabalhar, ela saía para trabalhar. E agora estávamos numa condição em que nós passávamos o dia inteiro juntos. E ela era o tempo inteiro. É uma mulher planejada, organizada. Tudo tem o seu devido lugar. E eu sou um pouquinho diferente dela. Muito. Olha, ela dizendo muito. Um pouquinho só diferente. E aí o que acontece? A gente começou a ter conflitos. Passamos por uma provação difícil. Mas aos poucos nós fomos nos adaptando. E uma coisa que eu quero te dizer, meu irmão, que toda vez que nós iniciarmos um ciclo novo em nossas vidas, a gente sai da zona de conforto para viver coisas novas. E é muito possível que a gente tenha dificuldade inicialmente. Mas isso vai passar, isso passa, porque iniciamos o processo de adaptação. A nossa oração muda, a gente já canaliza mais a nossa oração para outro lugar, a gente já convida a Deus para estar em outro lugar. E uma das coisas que eu queria te ensinar é convide ao Senhor para estar em todas as coisas em sua vida. Porque quanto mais você convida, mais o Senhor participa e mais a tua relação com Ele cresce e aprimora. E nesse momento é tempo de confiar. É tempo de aprender a confiar. Ainda que nós não venhamos, ainda que a gente não consiga ver a saída, é tempo de confiar. Amém. Amém ou não? Amém. Então vamos lá. E aí o que acontece? Nesse processo em que Elias ele entra numa guerra sozinho, só que assim, lembra do que eu falei no início da pregação? Quando nós estamos com Deus, nós nunca estamos só. Então mais uma vez eu vou pedir para que você repita. Quando estamos com Deus, nunca estamos só. Nunca estamos só. E aí Elias convoca os profetas de Baal, através de Acabe, para um desafio. O que Elias está tramando agora? Elias promove um desafio onde os profetas de Baal e ele irá sacrificar um touro. Só que eles não vão pôr fogo nesse sacrifício. Eles vão orar, cada um vai orar ao seu Deus. E o combinado é, naquele sacrifício que cair fogo dos céus, será o Deus, o único Deus. E aí foi engraçado que os profetas de Baal começaram a se preparar, todos eles, naquele processo todo, e corta as partes do touro, e levanta o altar, e faz, e acontece. E é muito engraçado que passam-se horas e horas e horas, e o povo clamando ao Deus Baal, clamando, e nada aconteceu. Se você puder na sua casa, dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus bem alto. Nada aconteceu. Os profetas de Baal clamaram e foram passando as horas. E Elias confiava. Elias era tão ousado e confiava tanto que Deus iria fazer, que Elias começou a caçoar. Ore mais alto, porque ele pode estar longe. Ele pode estar viajando. Ore mais alto por isso e aquilo outro.
Ore mais alto porque ele não está ouvindo. E ore mais alto. Caçoando, e o pessoal orava mais alto, o pessoal clamava mais alto. Mas eu repito, nada aconteceu. Nada aconteceu. E nada iria acontecer. Nada iria acontecer. E eu quero dizer para você, não sei se todos que estão assistindo agora, eu não sei os que vão assistir, mas eu quero dizer que eu sirvo um Deus, a único Deus, Senhor e Salvador, aquele que pode todas as coisas. Amém. Se você quiser conhecê-lo, pegue uma Bíblia, vá a uma igreja evangélica, nós somos a comunidade cristã Hellbot. Mas se você quiser conhecer mais desse Deus, aquele que único que salva, ele está na Bíblia, o verdadeiro. Amém ou não, meus irmãos? Amém. E aí o que acontece? Chegou a vez do Elias, nada aconteceu, Elias tomou a frente. E aí, pra gente já finalizar, eu quero ler com vocês 1 Reis. Vira, por favor. 1 Reis. Não, por causa do barulho. 1 Reis 18, do 36 ao 39. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluias, aleluias. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. E nessa hora, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de dizer para você que é tempo de se levantar. É tempo de confiar. É tempo de se colocar na dependência do único que pode fazer. É tempo de confiar. Talvez você esteja passando por essa provação há muito tempo e você esteja já desacreditado. Você esteja desesperançoso. Mas eu digo para você, a tua esperança será renovada no Senhor nesta noite. Amém, Jesus. Aquilo que para você estava acabado, o Senhor te mostrará que será restaurado. Aquilo que para você te fez achar que não tinha jeito, o Senhor vai te mostrar que tem jeito. Amém. Se a sua vida financeira que está precária, eu quero declarar nesta noite como instrumento do Senhor, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai tirar dessa condição de dificuldade. Se é o seu casamento que está difícil, eu quero declarar nesta noite que o seu casamento será restaurado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se as suas emoções estão instáveis, ou se você está numa ansiedade severa, se você está numa condição depressiva, eu peço, Deus, põe a mão e arranca toda a raiz de depressão, toda a raiz de ansiedade. Amém, Jesus. Arranca, Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus, vem sobre o teu povo, meu Pai. Amém. Ensina o teu povo a confiar em ti, meu Pai. Ensina o teu povo, mostra o teu povo o escape, meu Pai. Eleva os meus olhos, meu Pai, e olho para os montes de onde vem o meu socorro vem do Senhor, meu Pai. Oh, comece a orar agora, comece a clamar na sua casa, comece a colocar diante de Deus os seus alvos, comece a clamar ao Senhor, porque toda vez que você rasga o seu coração diante de Deus, os céus, eles caem sobre você, eles se achegam sobre você, e o reino de Deus vem sobre você. Então comece agora, clame ao Senhor. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, vem sobre o teu povo, Senhor, meu Pai.
Assim, meu Pai, como o Senhor fez com Moisés, abre o mar para que o teu povo venha passar, meu Pai. Abre o mar, meu Deus. Aquela pessoa, meu Senhor, que esteja desesperançosa, meu Pai, que esteja desacreditada, que talvez esteja doente, meu Pai, com alguma doença, meu Pai, que tenha sido desenganado pelos médicos, Senhor, meu Pai. Eu quero declarar que a última palavra vem do Senhor. Eu quero declarar que a última palavra, não importa o que você ouviu, se você ouviu um conselho, se você ouviu alguma crítica de alguém, se alguém te falou algo, te colocou para baixo, mas eu quero declarar que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. O socorro, ele vem do Senhor. Porque a promessa, ela é do Senhor sobre a sua vida. Então continue clamando, Senhor meu Deus, vem ser sobre nós, meu Pai. Olha para o teu povo, olha para a tua comunidade, Senhor meu Deus. Meu Pai, só o Senhor sabe o que cada um precisa, meu Pai. O que cada um colocou em sua cartela, o que cada um colocou em seu coração como alvo, meu Deus. Meu Pai, nós reconhecemos agora, Senhor meu Pai, que sem Ti nós não somos nada, meu Pai. Que nós não somos capazes de dar um passo à frente, meu Pai. Mas só somos capazes pelo Senhor, meu Deus. E aquilo, meu Deus... E aquilo, meu Pai, que nós não podemos, nós sabemos que o Senhor pode, meu Pai. E nós te pedimos, meu Pai, inclina os teus ouvidos ao nosso clamor, meu Pai. Derrama da tua graça, meu Pai. Vem atender o desejo do nosso coração, meu Pai. Amém. Vem, Senhor, meu Pai, acolher cada pessoa, meu Pai. Nessa hora eu te peço também especial, meu Pai. Vem com a tua presença, meu Pai. Vem com a tua presença testificando que o Senhor está, meu Pai, conosco, meu Pai. Vem fazer o teu povo sentir a tua presença, meu Pai, porque a tua presença encoraja, meu Pai. A tua presença dá força, meu Pai. Sem a tua presença, meu Pai, nós não conseguimos prosseguir, Senhor, meu Pai. Sem o poder que vem do Senhor, meu Pai, nós não conseguimos prosseguir, Senhor, meu Pai. Sim, Jesus. Ajuda o teu povo, ensina o teu povo a confiar, meu Deus. Não importam as circunstâncias, meu Pai. Eu sei, meu Pai, mostra para o teu povo que nada foge ao teu controle. E eu quero declarar que nada foge ao controle do Senhor. Aleluia. Nada foge ao controle do Senhor. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Continue em espírito. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Aleluias, continue em espírito. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei. 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 Aleluias, todavia eu me alegrarei. Essa aprovação, meu irmão, ela não veio para acabar com você, mas ela vem para te aprimorar na presença de Deus. Amém. Amém ou não? Amém. Aleluias. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus. Nós estamos finalizando mais esse culto ao Senhor, meu Pai. Oh, Deus, nessa noite o Senhor foi adorado, meu Deus. Receba a nossa adoração, Senhor, meu Pai. Que a tua igreja permaneça marchando. Que a tua igreja não venha se abater diante da adversidade. Pois vai ser uma igreja que está se fortalecendo para cair na dependência do Senhor. Vai ser uma igreja que vai aprender cada vez mais a confiar em Ti, Senhor, meu Deus. Guia os nossos caminhos, meu Pai.
Guia os nossos caminhos, meu Pai, como um farol que brilha à noite, meu Pai. Oh Deus, nos mostre para onde devemos ir, meu Pai. E é isso que eu te peço, Senhor, meu Pai. Conduza a tua igreja, meu Pai, porque os teus caminhos são perfeitos, meu Pai. Amém, meus irmãos. Nessa hora, nós nos despedimos. E eu espero que vocês fiquem bem. E qualquer coisa, como eu falei, a Igreja Comunidade Cristã Rehoboth tem, todo mês, ela tem reunido cestas básicas para abençoar aqueles que estão precisando, aqueles que não estão vivendo uma condição ideal, mas que estão vivendo uma aprovação do Senhor, que o Senhor vai dar a vitória mais cedo ou mais tarde. Então entre em contato conosco pelo Facebook, pela rádio. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Estamos juntos nessa caminhada. Beijos e até a próxima, meus irmãos. Tchau.